Imagine isso. Você acorda com o som de ratos roendo suas botas. Não do tipo pequeno. Esses ratos são do tamanho de gatos domésticos, engordados com cadáveres. Eles não fogem quando você se move. Eles apenas encaram você. Você espanta um e se senta. Suas costas doem e suas mãos estão dormentes. Há lama por toda parte, nas suas meias, debaixo das unhas e na sua boca. Você não está em uma cama, você está em uma trincheira. E isso aqui não é sono, é sobrevivência. Você já se perguntou o quanto o espírito humano pode suportar antes de simplesmente quebrar? O fedor te atinge primeiro. Carne apodrecendo, suor e gás cloro que penetrou nas tábuas de madeira. Ele gruda na sua pele como uma maldição. O chão é lama até o tornozelo, uma mistura de chuva, sangue e esgoto de latrina. Você desistiu de manter os pés secos semanas atrás. Agora, você só espera que eles não fiquem pretos e caiam. Você já viu isso? O pé de trincheira. Começa com dedos dormentes, depois inchaço, depois decomposição. Se você tiver sorte, o médico o decepa a tempo. Se não, seu uniforme não é limpo há meses, os piolhos nas suas costuras mordem sem parar. Você se coça até sangrar. Você ri com os outros sobre isso, porque chorar seria a única outra opção. O café da manhã é um biscoito duro, às vezes mofado, às vezes cheio de carunchos. Você o come mesmo assim, porque está morrendo de fome. Você sempre está. Você verifica seu fuzil, um Lee Enfield. O cano incrustado de lama está um pouco empenado, mas é tudo o que você tem. Você o limpa com cuspe e um pano, porque se ele travar no próximo ataque, você estará morto. Sua baioneta chacoalha no seu quadril. Um pedaço de aço sem corte que transforma homens em carne. Você já a usou. Perto demais para esquecer. Longe demais do perdão. Às 6 horas da manhã, o bombardeio começa. A terra treme e seus tímpanos estouram. O céu desaparece em fumaça e trovão. Você se agarra à parede da trincheira e enterra as unhas na sujeira. Você reza para que seu nome não esteja no próximo projétil. Alguém mais atrás grita, mas você não se mexe. Não porque você não se importe, mas porque não sobrou mais nada que pudesse sentir. O que você pensaria nesses últimos segundos antes do apito soar? As ordens chegam. Prepare-se para avançar. Você e outros 100 subirão à borda, correrão pela terra de ninguém e tentarão alcançar a trincheira inimiga. Você já fez isso antes. Metade daqueles que foram com você na última vez não voltou. A outra metade, bem, eles não voltaram ilesos. Antes do apito, você escreve uma carta para sua mãe e para sua amada. Sem poesia, apenas verdades. Estou vivo. Não sei por quanto tempo ainda. Diga ao pai que estou cumprindo meu dever. Diga a Anne que sinto muito. Você a dobra e a enfia no seu casaco. Talvez alguém a encontre. Talvez não. O apito soa. Você sobe a escada. Suas pernas tremem e seu coração bate como um tambor na sua garganta. No momento em que sua cabeça ultrapassa a borda da trincheira, você começa a correr. A terra de ninguém é a morte visível. Arame farpado, crateras de granadas, árvores destroçadas como ossos enegrecidos e cadáveres. Tantos cadáveres, alguns recentes, alguns faltando partes, alguns encarando o nada. Você ouve a metralhadora antes de vê-la, um som como o papel sendo rasgado. Seu amigo ao seu lado cai, sua garganta sumiu. Você continua correndo, não porque seja corajoso, mas porque parar significa morrer mais devagar. Morteiros explodem e a sujeira chove. Você mergulha atrás de um pedaço de concreto, recupera o fôlego e depois se empurra para frente novamente. Uma bala roça seu capacete. Outra atravessa seu ombro. Você cai. Sua boca se enche de lama e seu sangue está quente. Seu grito é silencioso, mas você ainda respira. Você rasteja centímetro por centímetro em direção a uma cratera de granada.
em direção à segurança, em direção a um médico que pode nem estar lá. Você desmaia. Quando acorda, está no posto de curativos, se é que se pode chamar assim. É um abrigo iluminado por velas com moscas por toda parte. Sangue penetrou em cada centímetro de tecido. O médico parece cansado enquanto costura você sem morfina. Você grita, mas ele nem pisca. Ele já viu coisa pior. Você também. Você passa uma semana longe do fronte, mas não descansa. Você revive tudo em sonhos, tremores e no silêncio. E então, eles te mandam de volta, porque isso é a guerra. Você luta, você sangra, e você volta até estar morto. Você conhece novos recrutas, com rostos frescos, em uniformes limpos, que cheiram a sabão e coragem. Você não os odeia, você os inveja. Eles ainda acreditam que há honra nisso. Eles ainda não sabem sobre os ratos, os piolhos, o gás ou o medo que rói sua sanidade, pior do que qualquer bala. Você para de falar com eles porque em uma semana estarão mortos e você não pode se dar ao luxo de ter outro fantasma. Então vem o ataque de gás. Você ouve o chiado como uma cobra rastejando pela lama. Você busca sua máscara, tateando as correias enquanto seus pulmões já queimam. Homens ao seu redor gritam, agarrando suas gargantas e olhos. Você vê um homem se afogando em pé, seus pulmões cheios de ar corrosivo e seu sangue borbulhando pelo nariz. Você segura sua máscara firme e reza para que ela esteja vedada e que funcione. Isso aqui não é uma batalha. Isso é assassinato. E então, um dia, acontece um milagre. Dizem que a guerra pode acabar e que um armistício está próximo. Você não comemora. Você não acredita. Pois como se termina algo assim? Como se para o inferno, uma vez que ele começou? Mas então as armas se calam. Sem fogo de artilharia, sem metralhadoras, apenas vento e pássaros. Você não ouvia pássaros há anos. Você sai da trincheira, não como um soldado, mas como um fantasma. Incrustado de lama, olhos encovados, a alma partida. Você vê o sol novamente, mas ele não parece quente, porque você não é mais o mesmo homem. Você enterrou aquela versão de si mesmo na terra de ninguém, junto com amigos e inimigos. E as partes de você que costumavam sonhar? Eles te mandam para casa com uma medalha, um mancar e um silêncio que ninguém entende. As pessoas perguntam como foi, mas você não responde. Como descrever isso? Como explicar o olhar fixo, o cheiro que nunca sai do nariz ou os pesadelos que esperam atrás de cada piscada? Não tem como. Então você se senta, acena com a cabeça e tenta viver. Mas, na verdade, você nunca deixou a trincheira. Não realmente. Porque sua vida como soldado de trincheira na Primeira Guerra Mundial não foi glória, patriotismo ou heroísmo. Foi lama, sangue e loucura. Foi ver o mundo acabar granada por granada e saber que você sobreviveu. Não porque fosse forte, mas porque a morte estava ocupada naquele dia. É isso que você diz a si mesmo. Não que você foi corajoso ou que mereceu, apenas que foi ignorado. Você observa o uniforme que lhe permitiram guardar, ainda manchado, ainda rasgado. Você deveria ter orgulho dele, mas parece que está vestindo uma pele que não lhe pertence mais. Eles te dão uma pensão pequena, o suficiente para comer, se você pular algumas refeições, e o suficiente para dormir, se o frio não te incomodar. Em alguns dias, você se senta perto do fogo, não pelo calor, mas porque o estalo o lembra do fogo de metralhadora. É um consolo cruel, familiar como um velho inimigo que nunca realmente partiu. Você tenta voltar ao seu antigo emprego, mas suas mãos tremem demais. Seu chefe oferece sorrisos educados e vazios. Você pode sentir por trás dos olhos dele. Ele vê um homem quebrado, não um homem útil. Então, você vai embora. Você caminha pelas ruas e observa as pessoas passando apressadas. Elas reclamam do tempo, da política ou do preço do pão.
Você sente vontade de gritar e dizer a elas como são os problemas de verdade. Mas de que adianta? Elas não ouviram os gritos na escuridão. Elas não cavaram túmulos com as mãos. Elas não viram meninos se tornarem cadáveres. Então, você continua caminhando. À noite, a guerra retorna. Não em sonhos, mas em clarões. Você fecha os olhos e vê a trincheira. Sente as paredes úmidas e sente o cheiro do sangue. Você acorda agarrado ao seu cobertor, achando que é arame farpado, achando que está preso e morrendo. Você arqueja, o suor escorre, o coração dispara. Você encara o teto e tenta se lembrar de onde está e quando está, porque o tempo não se move mais para você. Ele está preso em algum lugar entre o apito e a bala. As pessoas te chamam de herói. Elas te dão tapinhas nas costas e bebem a sua saúde no bar local. Mas os olhares delas se desviam se você fala por muito tempo, ou se suas histórias se tornam reais demais. Elas querem a versão da Guerra das Canções, não aquela que rastejou para dentro da sua cabeça e nunca mais saiu. Então, você para de falar. Você se senta sozinho no canto. Um fantasma. Ninguém quer despertar essa lembrança. Sua família tenta entender. Eles se esforçam. Sua mãe vive dizendo que você está em casa agora, como se o retorno do seu corpo significasse que seu espírito também estivesse. Sua irmã pergunta por que você se assusta quando ela derruba um prato. Você não responde. Apenas sorri. Um sorriso estreito e cansado. É o mesmo sorriso que você teve quando arrastou o corpo do seu melhor amigo para o abrigo e fingiu que ele ainda pudesse estar vivo. Em alguns domingos, você vai à igreja, não por Deus, mas pelo silêncio. É o único lugar onde os ecos param. Você não se ajoelha nem reza. Você apenas fica sentado lá. Você deixa a luz dos vitrais fluir sobre você e se pergunta onde Deus estava na terra de ninguém. Você tenta sair com uma garota chamada Elsie. Ela tem olhos brilhantes e uma voz suave, e ri com muita facilidade. Quando ela toca sua mão, você recua. Você não quer, mas recua. E quando ela pergunta sobre a guerra, você mente. Você diz que teve sorte e que ficou a maior parte do tempo nas linhas de suprimentos. Ela acena e sorri, sem saber a diferença entre sorte e sobreviver ao inferno. Você vai a reuniões de veteranos, salas cheias de homens, exatamente como você. Todos dizem a mesma coisa. Estou bem. Não é verdade. Alguns tremem, alguns bebem, alguns choram quando ninguém está olhando. Mas aqui você não precisa mentir. Você se senta, ouve e acena quando outro homem diz: ainda consigo ouvi-los. Porque você também consegue. Anos se passam. Você envelhece e o mundo segue em frente. Os jornais param de escrever sobre a guerra. As crianças na rua brincam de soldado como se fosse um jogo. Elas não sabem. Livros de história a chamam de a Grande Guerra, um nome elegante demais para algo tão abominável. Você guarda as medalhas em uma caixa, não as exibe. Você não quer que elas brilhem. Deixe-as enferrujar como tudo o mais que a guerra tocou. Você visita os túmulos, fileiras de pedras brancas, infinitas e limpas. Limpas demais. Você sussurra os nomes. Não todos, apenas aqueles de que se lembra. Tom, Langley, MacArthur, até mesmo o garoto alemão que gritava pela mãe enquanto sangrava na cratera de granada ao seu lado. Você coloca a mão na pedra e não diz nada, pois o que você poderia dizer que já não tenha sido enterrado há muito tempo? Eles constroem um monumento na Praça do Mercado. Granito polido, alto, com seu nome nele. Você não participa da cerimônia. Em vez disso, você se senta ao fundo da multidão e observa o prefeito ler palavras que ele não escreveu. Você observa crianças depositarem flores que não entendem, e como todos aplaudem, como se a guerra fosse uma peça de teatro e você fosse a reverência final antes das cortinas. Às vezes, você bebe à noite, não para esquecer,
mas para se lembrar nos seus próprios termos. Você serve um copo, encara a janela e diz os nomes deles novamente. Aqueles que não voltaram e aqueles que voltaram, mas deixaram algo para trás. Você se pergunta qual seria o seu nome se a bala não tivesse errado, ou se você nunca tivesse voltado. Outra pessoa contaria a sua história? Eles diriam a verdade? Décadas depois, o mundo entra em guerra novamente. Você lê as manchetes, vê os uniformes e ouve os discursos, outras bandeiras, as mesmas mentiras. Você observa os rapazes marchando pela rua, com o queixo erguido e o coração cheio de expectativa, e faz uma oração por eles. Não pela vitória, mas pela sobrevivência. Porque você sabe que vitória é apenas o nome que as pessoas dão ao lado que enterra menos filhos. Uma noite, você abre o velho baú que não tocava há anos. Lá dentro estão seu capacete amassado, seu uniforme rígido e uma foto de 5 rapazes sorrindo na lama. Você toca os rostos deles. Todos se foram agora, mas aqui, congelados no tempo, eles vivem. Você se inclina para trás e se permite chorar, não como um soldado, mas como um homem, porque finalmente você entende que não sobreviveu à guerra. Você a carregou todos os dias, em cada passo, em cada respiração. Quando chega a sua hora, tudo está silencioso, sem apitos, sem granadas. Apenas o zumbido suave de um quarto de hospital, uma enfermeira lendo o jornal e um pássaro do lado de fora da janela. Seu último pensamento não é sobre a morte. É sobre a voz de um amigo cantando uma música suja durante uma pausa nos combates. O riso dele era tão alto, tão bobo, tão vivo. Você sorri e então se vai. Eles o enterram com honras, dobram a bandeira e tocam o toque de silêncio. Algumas pessoas comparecem. Algumas choram. Outras não sabem por que estão chorando. Agora você é apenas mais um nome, mais uma pedra, mais uma linha no livro. Mas, por um momento, alguém lê a sua história. Alguém pronuncia o seu nome e, em algum lugar sob o silêncio da história, a trincheira ecoa. Não com gritos ou tiros, mas com memória. Porque essa foi a sua vida como soldado de trincheira na Primeira Guerra Mundial. Nenhuma saga heróica, nenhuma canção sobre glória, apenas lama e sangue e aquele tipo silencioso de coragem sobre o qual ninguém nunca escreve canções. Se esta história mudou a maneira como você olha para os livros de história e para os sacrifícios na lama, por favor, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Nós trazemos à tona a história que tentaram enterrar. Ajude-nos a semear as sementes para o futuro. O próximo tesouro do passado será revelado em breve.